O que o Espírito Santo faz quando você entrega tudo a Ele sem questionar? Você já sentiu que está se doando a Deus, mas parece que algo ainda está travado dentro de você? Como se orasse, jejuasse, buscasse, mas houvesse um peso, uma ansiedade que nunca te deixa em paz? A raiz desse conflito está em algo mais profundo do que você imagina. Você ainda não entregou tudo. Você diz que sim com os lábios, mas lá no fundo guarda áreas reservadas, perguntas sem resposta, justificativas internas, medos não resolvidos. E o Espírito Santo, que é sensível, que é santo, percebe quando o que você entrega não é inteiro. A fé que move o céu não é apenas aquela que crê, é aquela que se rende, rende o controle, rende as perguntas, rende os medos. Quando você entrega tudo sem questionar, algo acontece que a maioria nunca experimenta. Você não está apenas fazendo uma oração, está abrindo um espaço dentro de si, onde Deus não apenas entra, mas assume o governo. E é isso que o Espírito Santo espera. Não é sua força, não é sua explicação, é sua rendição, completa, sem condições. Muitos dizem, Senhor, eu te dou tudo, mas acrescentam em silêncio, desde que o Senhor me explique o porquê dessa dor, ou desde que o Senhor me responda essa pergunta que me persegue há anos. O problema é que esse desde que se torna uma muralha entre você e o mover do Espírito, porque o Espírito Santo não responde a exigências, ele responde à entrega. A fé verdadeira não exige mapa, ela caminha com a voz. E o Espírito Santo só fala de verdade com quem se cala por dentro, com quem para de argumentar, de racionalizar, de controlar tudo. Ele não quer te convencer, ele quer te guiar. Mas para ser guiado, é preciso confiar ao ponto de obedecer sem saber. Isso só acontece quando você entrega tudo sem reservas. É aqui que muitos travam, porque tem medo de perder, medo de sofrer, medo de não entender. Mas o que Deus quer de você não é que entenda agora, é que confie. E quando você confia, você para de lutar. Você para de tentar entender com a mente aquilo que só pode ser discernido com o Espírito. E aí, algo se rompe, algo se abre, algo começa. A entrega total é o portal para uma experiência com o Espírito Santo que não pode ser explicada, apenas vivida. É quando você diz, Senhor, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, mesmo que tudo em mim grite por respostas, eu escolho te entregar tudo, sem condições, sem reservas, sem segundas intenções. Quando essa entrega é real, o Espírito Santo entra não apenas como hóspede, mas como Senhor. Ele não apenas toca sua alma, ele a transforma por inteiro. E o que acontece quando você faz isso? Quando você finalmente solta as rédeas e diz, toma Espírito Santo, tudo é teu, mesmo o que eu não entendo. Ele começa a agir com liberdade. Ele começa a mover peças invisíveis. Ele começa a falar onde antes havia confusão. Ele começa a curar onde antes havia dor não resolvida. Ele começa a construir onde antes você só via destruição. Essa entrega total não é um ato emocional, é uma decisão espiritual. É onde termina o eu e começa o nós. Onde você para de se defender e passa a ser moldado. Onde você deixa de querer convencer a Deus e começa a ser convencido por Ele. E quando isso acontece, o que era cativeiro vira ministério. O que era lágrima vira unção. O que era medo vira confiança. Por isso, hoje, o Espírito Santo quer te conduzir por esse caminho. Um caminho onde você vai parar de perguntar por quê e começar a declarar, eu confio. Onde você vai trocar o controle pela paz. Onde você vai experimentar o que só os rendidos experimentam. A liberdade de quem já não precisa mais ter razão, porque foi abraçado pela verdade. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito já começou a tocar nessa área. E esse é só o início.
Nos próximos capítulos, você vai descobrir o que o Espírito Santo começa a fazer, passo a passo, quando encontra um coração que diz: toma tudo, até o que não entendo, eu sou teu. E acredite, quando esse tipo de entrega acontece, o céu não apenas responde, o céu se muda para dentro de você. O Espírito Santo não invade, ele responde à entrega. O Espírito Santo é diferente de tudo que já conhecemos. Ele não entra em espaços onde não foi convidado com verdade. Ele não força portas, não ultrapassa limites, não quebra muros sem permissão. Ele é santo, e a santidade dele se manifesta não apenas no que faz, mas em como ele faz. E é por isso que, mesmo desejando se mover com poder na sua vida, o Espírito espera. Espera por uma entrega que não seja da boca para fora, mas nascida de um coração rendido. Um coração que diz: eu não quero mais tentar sozinho. Eu não preciso entender tudo. Eu só quero que tu venhas. Muita gente clama por uma visitação do Espírito, mas mantém as portas da alma trancadas. Diz: vem, Espírito Santo, mas ainda segura as chaves do controle emocional, do passado, das decisões. Isso não é entrega, é barganha disfarçada de oração. O Espírito Santo responde à entrega sincera, não ao discurso religioso. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas com rendição verdadeira. Quando você entrega tudo, o Espírito se manifesta. E quando ele se manifesta, ele começa a curar, restaurar, direcionar. Mas essa manifestação depende de algo que só você pode fazer: abrir espaço real. Porque o Espírito não habita onde há resistência. Ele repousa onde há rendição. Ele se move onde há liberdade. Entenda uma coisa: o Espírito Santo é a presença de Deus ativa na terra. Ele não é uma sensação. Ele não é um vento passageiro. Ele é o próprio Deus habitando em você. Mas ele escolheu agir em liberdade, não em opressão. E liberdade só existe quando alguém entrega o direito de mandar, de entender, de controlar. Quando alguém diz: aqui está minha alma, faça como quiser. É nesse ponto que tudo muda. Porque enquanto você tenta dirigir o relacionamento com Deus, você não experimenta o fluir do Espírito. Você apenas o limita. Mas quando você diz: eu não tenho mais força, nem explicação, só tenho minha entrega, então o Espírito vem. E quando ele vem, ele transforma deserto em jardim, lágrimas em cura, silêncio em direção. A entrega que o Espírito Santo espera não é perfeita, é verdadeira. E verdadeira significa que pode estar tremendo por dentro, pode estar chorando, pode estar confusa, mas mesmo assim escolhe abrir a porta e dizer: pode entrar, mesmo eu não entendendo tudo. Esse tipo de entrega desmonta muralhas espirituais. Esse tipo de entrega é irresistível para o céu. Não há resistência no inferno que possa impedir a atuação do Espírito quando encontra um coração entregue. A presença dele não é limitada por circunstâncias, nem por passado, nem por falhas. Mas ela é limitada por um único fator: a falta de entrega. Porque onde há controle, não há governo espiritual. E onde não há governo dele, não há transformação real. Você quer ver sua casa mudar, seu coração ser curado, suas orações ganharem vida? Então pare de tentar fazer o Espírito Santo caber nos seus planos. Entregue os planos. Diga a ele: não só entra, mas fica. Não só visita, mas habita. Não só toca, mas governa. E quando ele perceber que você não quer usá-lo como um socorro pontual, mas como Senhor de tudo, ele responderá. E quando ele responde, ele vem com fogo, com direção, com paz, com consolo, com correção, com glória. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque você fez algo raro. Entregou tudo sem impor condições. E esse tipo de entrega ainda é a chave que abre os céus. Quando tudo é dele, nada se perde, tudo se transforma.
O maior medo que paralisa a entrega é o medo da perda. A alma diz: se eu entregar tudo, e se eu nunca mais recuperar? E se Deus me tirar o que eu mais amo? Esse medo não nasce do espírito. Ele nasce de uma visão distorcida de Deus, como se ele fosse um tirano pronto para arrancar tudo só para testar nossa fé. Mas o Espírito Santo não destrói o que você ama. Ele transforma, ele purifica, ele reconstrói a partir do que você coloca no altar. Quando você entrega algo nas mãos dele, você não está perdendo, está consagrando. E o que é consagrado não morre, floresce. A lógica do mundo é o acúmulo, a lógica do espírito é o sacrifício. O que você segura com medo estagna. O que você entrega com confiança frutifica. Ele não quer tirar de você, ele quer ampliar. Ele não quer te empobrecer, ele quer te alinhar com algo que é eterno e completo. Muitos dizem: mas se eu entregar meu relacionamento e Deus não quiser restaurá-lo? A resposta não está na restauração do que você quer, mas na transformação do que Deus sabe que você precisa. Entregar não é desistir, é confiar. Quando tudo é dele, até aquilo que foi quebrado é recolhido pelo Espírito para ser reconstruído de forma que você nunca conseguiria sozinho. Quantas vezes você já tentou consertar com suas próprias mãos e só causou mais dor? Quantas vezes você se debateu para salvar algo que estava afundando, sem perceber que o que Deus queria era que você soltasse? O Espírito Santo não trabalha em ambientes onde há competição de vontade. Ele age onde há rendição. Quando você diz: tudo é teu, você entrega não apenas o que dá orgulho, mas também o que causa vergonha. Você coloca diante dele seus erros, seus traumas, suas dúvidas, seus sonhos, seus desejos, sua vontade de desistir. E aí algo acontece, porque tudo que é colocado no altar do Espírito não é rejeitado, é purificado. A cruz foi o maior exemplo disso. Jesus entregou tudo sem resistir, sem questionar. E do ato mais doloroso da história nasceu a redenção mais gloriosa que o mundo já viu. O Espírito Santo segue o mesmo princípio. Onde há entrega, há ressurreição. Onde tudo é dele, nada se perde. Tudo se transforma. Você pode estar pensando: mas eu já entreguei antes e perdi mesmo assim. A pergunta é: você entregou com fé ou entregou esperando receber de volta exatamente como queria? Porque a entrega verdadeira não negocia. Ela confia. E confia não porque entende o processo, mas porque conhece o caráter de quem recebe. Quando o Espírito percebe que você colocou tudo nas mãos dele, sem reservas, sem planos paralelos, sem tentativas de manipular o resultado, ele assume o controle. E ele nunca administra uma vida para menos. Sempre é para mais paz, mais verdade, mais cura, mais presença. Essa transformação não acontece só no exterior. Ela começa dentro, começa na maneira como você enxerga as coisas, como você fala, como você sente. Você deixa de andar carregando pesos desnecessários, porque entende que já não te pertencem. Pertencem a Ele, e Ele sabe o que fazer com cada um. O Espírito Santo não desperdiça o que você entrega, nem o que você perdeu, nem o que você já esqueceu. Tudo que é colocado no altar da entrega total vira material para milagres. E milagres não seguem lógica. Eles seguem fé. Fé que solta. Fé que confia. Fé que entrega. Não para ver o que acontece, mas porque já entendeu que com Ele tudo é melhor. Até aquilo que parecia fim. A rendição sem questionamento ativa a autoridade espiritual. A maioria dos que caminham com Deus acredita que a autoridade espiritual é um dom reservado a profetas, pastores ou líderes visíveis. Mas o Espírito Santo revela que essa autoridade não é uma posição, é uma consequência. Uma consequência da entrega total, daquela que não exige explicações, que não pede garantias, que não barganha com o céu. A autoridade no mundo espiritual nasce no silêncio da obediência. Não no saber, mas no render-se.
Quando você entrega tudo sem questionar, o inferno percebe. O reino das trevas não treme diante de alguém que ora alto ou que cita versículos com firmeza. Mas treme quando vê alguém que escolheu obedecer sem saber o porquê. O mundo espiritual respeita o altar da rendição. E a autoridade não é grito, é posicionamento. É permanecer de pé, mesmo quando a lógica diz para correr. É dizer sim para Deus, quando tudo dentro de você quer negociar. É confiar mesmo quando parece que você está perdendo. É nesse tipo de entrega que o Espírito Santo se move com mais liberdade, porque ele sabe que não será limitado por suas resistências. Ele sabe que não precisará disputar espaço com suas ideias ou medos, quando não há mais barreiras entre o que Deus pede e o que você entrega, há fluidez. E onde há fluidez, há manifestação. Muitos esperam manifestações do Espírito em cultos, em canções, em orações emocionadas, mas ignoram o altar escondido da entrega radical. É ali que o Espírito encontra solo fértil para liberar autoridade. Autoridade que não depende de título, que não depende de reconhecimento humano, que não precisa ser visível para ser real. É a autoridade que desarma conflitos, que rompe cadeias espirituais, que fecha portas ao inimigo e abre caminhos para o propósito. O Espírito Santo não dá autoridade a quem ainda quer negociar, porque autoridade sem rendição virá abuso. Mas aquele que se entrega sem questionar, ele confia peso espiritual. Ele coloca sobre essa pessoa uma unção que não pode ser explicada, mas que é sentida. Gente comum que se torna canal de libertação porque decidiu dizer sim, mesmo sem entender o plano. A obediência sem questionamento não é cega, é madura. Ela não diz sim por ignorância, mas por confiança, porque sabe quem está pedindo. Sabe que o Espírito Santo nunca erra, que ele não desperdiça sofrimento, que ele não joga fora promessas e que quando ele pede tudo é porque está prestes a liberar algo que vai marcar gerações. Rendição ativa a autoridade porque ela diz: já não sou eu quem vive. E o céu responde com poder. Não porque você fez por merecer, mas porque você se posicionou como instrumento. E instrumentos não discutem com o artista, apenas se deixam usar. Você pode nunca subir num púlpito, pode nunca ser conhecido por multidões, mas se você entrega tudo sem reservas, o mundo espiritual já te conhece, o inferno já te respeita e o céu já se move por tua causa, porque a autoridade real não é sobre ser visto, é sobre ser obediente. O silêncio da alma é o altar onde o Espírito fala mais alto. Existem momentos em que não há mais o que dizer. Quando a oração se cala, os argumentos se esgotam e até os versículos já parecem ter sido repetidos demais. É nesse exato ponto que muitos desistem, achando que Deus não está mais ouvindo. Mas, na verdade, é aí que o Espírito Santo está mais perto do que nunca. Ele não fala para quem repete sem escutar. Ele fala para quem silencia por dentro, não por desistência, mas por rendição. O silêncio verdadeiro não é vazio, é cheio de presença. É o lugar onde a alma para de lutar para provar algo e começa a ouvir o que antes era impossível de ser compreendido. Enquanto o coração está agitado, o Espírito Santo espera. Ele não compete com o barulho da alma. Não força sua voz em meio ao desespero. Ele sussurra e só ouve quem decide parar. Nesse silêncio, acontece algo sobrenatural. O que parecia confuso começa a se alinhar. O que doía sem explicação começa a cicatrizar. O que te pressionava começa a perder força. Porque o Espírito se move onde há quietude interior. Não porque ele depende disso, mas porque essa quietude revela algo mais profundo. Confiança. Quem silencia a alma está dizendo sem palavras: eu confio mais na tua voz do que na minha necessidade de entender agora.
E não é um silêncio de quem abandonou, mas de quem se entregou, de quem parou de argumentar com Deus e começou a ouvir como filho. Porque filhos escutam com o coração, não com a ansiedade. O silêncio cria um altar secreto, onde Deus ministra coisas que não podem ser ditas em meio ao ruído. Ele revela direções que a mente barulhenta não consegue captar. Ele cura feridas que o choro incessante não deixou cicatrizar. Ele transforma ambientes sem uma palavra, apenas com sua presença. Há orações que Deus nunca quis ouvir da sua boca. Ele queria ouvir do seu silêncio. Porque esse silêncio diz mais do que 1000 declarações. Diz, eu aceito. Diz, eu te reconheço. Diz, faz como quiseres. E o céu responde a esse tipo de adoração invisível com um tipo de resposta que muda destinos. O Espírito Santo não age onde há controle. Ele age onde há entrega. E essa entrega começa no silêncio. A alma inquieta bloqueia o fluir. A alma em paz se torna canal aberto. Por isso, quando você estiver prestes a se explicar mais uma vez, pare. Quando sentir que precisa convencer a Deus com sua oração, cale-se. Quando achar que precisa fazer mais para ser ouvido, lembre-se. Talvez o que Ele está esperando não é mais uma frase bonita, mas o altar da tua quietude. O Espírito fala com poder no silêncio que nasce da fé. E quando Ele fala, não sobra dúvida. O que parecia dúvida, vira direção. O que era desordem, se organiza. E o que era só desespero, vira chão firme para caminhar. O silêncio é o novo ponto de partida. Onde termina o barulho, começa a condução do Espírito. A obediência que não entende, mas confia, muda destinos. Obedecer sem entender é um dos maiores atos de fé que alguém pode viver. Porque quando você entende, está apenas seguindo uma lógica. Mas quando você não entende e mesmo assim obedece, está revelando o quanto confia no caráter de quem está te pedindo. O Espírito Santo não procura perfeição. Ele procura esse tipo de fé, aquela que não exige provas, apenas presença. E é nessa obediência que os destinos são redirecionados de forma sobrenatural. Quantas vezes você se viu diante de uma instrução do Espírito que parecia ilógica? Mudar de rota, perdoar quem te feriu, abrir mão de algo que parecia uma bênção, ou calar quando tudo dentro de você queria se defender. Em todos esses momentos, a tentação era perguntar por quê. Mas os maiores milagres registrados na Bíblia não começaram com um porquê, começaram com um sim. Abraão não entendeu porque deveria subir o monte com seu filho, mas subiu. Pedro não entendeu porque lançar as redes de novo, mas lançou. Maria não entendeu como seria mãe sem conhecer homem algum, mas respondeu, cumpra-se em mim. A obediência que transforma destinos não está apoiada na lógica, está apoiada no amor. Porque quem ama de verdade confia mesmo quando não faz sentido. E quando você escolhe confiar, você ativa uma rota que não depende do seu controle, mas da soberania de Deus. Ele sabe o que vem depois. Ele vê o que você não vê. E a tua entrega hoje, mesmo sem explicação, é o que pavimenta o milagre de amanhã. O Espírito Santo não precisa que você entenda tudo. Ele precisa que você esteja disponível. E há uma unção específica derramada sobre quem caminha mesmo sem mapa, guiado apenas pela voz. É essa obediência cega que move o céu. Porque mostra que o teu relacionamento com Deus não é baseado em resultados, mas em confiança. E confiança verdadeira é aquela que se mantém mesmo no escuro. O mundo ensina que você precisa entender antes de agir. O reino de Deus mostra que muitas vezes é ao agir que você começa a entender. É depois da obediência que a clareza vem. E nesse processo, algo mais profundo acontece. Você deixa de ser servo apenas e se torna amigo.
Porque amigos caminham juntos, mesmo sem todas as respostas. E há destinos que só são acessíveis por quem aceita obedecer nesse nível. Quando você diz sim, sem compreender o porquê, o Espírito te conduz a portas que estavam escondidas. Te livra de armadilhas que você nem sabia que existiam. Te reposiciona em lugares onde a tua presença será resposta para outros. Tudo isso porque você escolheu confiar. Obedecer sem entender é morrer para a necessidade de controle. É matar o ego que sempre precisa saber de tudo. E é nesse lugar de rendição que os céus se movem com mais força. Porque ali não há interferência da tua lógica, só espaço para a lógica do céu. E quando o céu age, nada permanece igual. O que era dor se transforma em testemunho. O que era dúvida se transforma em direção. E o que era silêncio se transforma em revelação. Então, quando o Espírito te pedir algo que parece estranho, pesado ou fora do esperado, lembre-se, você não está sendo testado, está sendo treinado para confiar mais, para ver além, para ser reposicionado. Porque quem obedece sem entender se torna alguém que o céu pode usar para grandes coisas. É nesse tipo de alma que Deus revela propósitos que mudam gerações. Quando você entrega tudo, até sua dor se torna semente. O que você faz com a dor que ainda pulsa dentro de você? A maioria tenta esconder. Alguns enterram tão fundo que nem percebem mais que ela está moldando reações, decisões e até orações. Mas há um mistério que poucos entendem. Quando a dor é entregue completamente ao Espírito Santo, ela deixa de ser ferida e se transforma em semente. Uma semente que, regada pela presença dele, gera frutos que nenhum trauma jamais conseguiria destruir. Entregar a dor não é fingir que ela não existe. É olhar para ela com os olhos do céu e dizer, já não é minha. É reconhecer que você não sabe o que fazer com tanto peso, mas que conhece aquele que transforma chagas em cura, lágrimas em óleo e deserto em solo fértil. O Espírito Santo nunca desperdiça sofrimento, mas ele só pode transformar aquilo que é entregue. Enquanto você segura, ele respeita, mas no momento em que solta, ele transforma. Algumas das maiores unções liberadas na vida de alguém nascem exatamente no lugar onde tudo parecia perdido. O Espírito Santo não rejeita corações quebrados. Pelo contrário, ele se aproxima deles com ternura. Ele sabe como usar cada detalhe da tua história como instrumento de cura para outros. O que hoje te faz chorar pode amanhã ser a palavra exata que vai libertar alguém da prisão que você já conheceu. Mas para isso acontecer, é preciso entregar tudo, inclusive aquilo que você ainda não entende, inclusive aquilo que ainda dói lembrar. É comum achar que, para Deus usar uma área da nossa vida, ela precisa estar perfeita, resolvida, limpa. Mas o Espírito Santo opera ao contrário. Ele pega o que é frágil e mostra a glória. Ele pega o que é confuso e revela propósito. A tua dor não é lixo. A tua dor é matéria-prima para milagres, desde que você não a retenha, desde que você a leve ao altar. Quando você entrega tudo, o Espírito Santo começa a semear em lugares inesperados. As feridas que antes te limitavam agora se tornam testemunhos vivos. As decepções que te paralisavam agora se tornam degraus para a tua autoridade espiritual. É como se cada lágrima se transformasse em um rio. E onde antes havia seca, agora há presença. Onde havia ressentimento, agora há poder. Onde havia silêncio, agora há palavra viva. E isso não acontece de forma instantânea como mágica, mas começa com um gesto simples e profundo: abrir mão. Abrir mão de querer entender, de querer controlar a lembrança, de tentar justificar o que sofreu. Abrir mão de achar que só será usado quando tudo estiver resolvido. O Espírito Santo trabalha no meio do caos. E se você confiar, verá que ele faz nascer flores até entre os escombros. Não é vergonha ter dor.
Vergonha é transformar a dor em identidade. O Espírito te chama para viver algo novo, mas não pula os processos. Ele passa contigo pelo vale. Ele senta contigo nas madrugadas. Ele recolhe as tuas lágrimas como quem recolhe sementes. E quando você menos esperar, verá frutos onde antes só havia desespero. A entrega total inclui as partes mais profundas do teu ser. Aquelas que você nem sabe como expressar, mas o Espírito entende até os gemidos. E se hoje você decidir entregar tudo, inclusive o que mais te feriu, pode estar certo. Isso vai florescer, isso vai ser usado, isso vai ser redimido, porque com o Espírito Santo nenhuma dor é em vão. O Espírito não precisa de suas explicações, só do seu sim. Quantas vezes você se viu tentando explicar a Deus porque ainda não conseguiu mudar, porque tem medo, porque ainda segura certas áreas da sua vida? Como se o Espírito Santo dependesse das tuas justificativas para decidir te amar ou agir em você. Mas há algo mais poderoso do que todas as tuas explicações: o teu sim. Um sim sem condições. Um sim sem plano B. Um sim que não precisa entender tudo, mas está disposto a confiar em tudo. Quando você tenta racionalizar o chamado, o tempo de Deus, o motivo da dor ou até o propósito de certas situações, você entra em um ciclo que nunca termina. Porque a lógica humana não alcança a dimensão espiritual. E o Espírito Santo não foi enviado para negociar com a tua mente, mas para reinar no teu coração. A verdade é que muitas vezes a tua necessidade de entender é o que mais atrasa a transformação que você tanto pede. O Espírito Santo opera no campo da fé, não no campo da explicação. Ele se move no ambiente do sim. Foi assim com Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Foi assim com Maria, que disse: "Faça-se em mim", antes de saber o que enfrentaria. E é assim contigo. O milagre não vem depois da resposta, ele começa com o sim. Um sim que diz: "Eu não entendo tudo, mas confio em quem me chamou". O teu sim, sem explicação, tem mais valor do que 1000 promessas feitas com dúvidas escondidas. Porque esse sim revela que você se rendeu, que você tirou as mãos do volante, que você está disposto a ser conduzido mesmo sem enxergar o caminho. É nesse lugar que o Espírito começa a agir com liberdade. Ele não precisa que você saiba todos os passos, só precisa que você não resista ao primeiro. Há pessoas que passam a vida tentando alinhar tudo, esperando o momento ideal, pedindo sinais extras, colecionando confirmações, e enquanto isso, perdem o tempo precioso da obediência. O Espírito Santo te chama para um lugar onde as perguntas perdem a força e a confiança assume o comando. Ele te chama para viver sem rede de segurança, porque a tua segurança está nele. Você não precisa explicar seus medos, suas quedas ou seus porquês. Ele já os conhece melhor do que você mesmo. O que ele quer é a tua permissão. E essa permissão vem com o teu sim. Um sim dito no meio do choro, no meio da dúvida, no meio da insegurança. Mas ainda assim, um sim. Porque o céu não espera a perfeição, espera disposição. E é esse sim que rompe cadeias, que abre portas, que muda histórias. Talvez você tenha acreditado que precisava resolver tudo antes de ser usado, que precisava entender antes de obedecer. Mas o Espírito está dizendo hoje: eu só preciso do teu sim. E se você disser esse sim agora, ele vai começar a escrever algo novo. Algo que não depende da tua lógica, mas da tua entrega. Algo que não precisa do teu controle, mas da tua confiança. E o que virá depois será maior do que você pode planejar, porque a obediência sem explicação gera um resultado que nenhuma mente poderia antecipar. E quando você olhar para trás, verá que tudo começou no momento em que você parou de explicar e apenas disse: sim, Espírito Santo.
A entrega total traz descanso antes de trazer respostas. Você acredita que só vai descansar quando todas as respostas chegarem, mas o Espírito Santo tem outra ordem. Primeiro vem o descanso, depois as respostas. Porque o verdadeiro descanso não é ausência de problemas, é presença de confiança. E essa confiança só nasce quando você entrega tudo sem reter nada. Quando para de medir as possibilidades e começa a descansar no impossível de Deus. Há uma paz que não depende de explicações. Ela desce quando o coração para de lutar e aceita ser conduzido. Quando você entrega tudo, até o direito de entender, você entra em um lugar onde o Espírito Santo começa a organizar as respostas no tempo certo, enquanto cura a tua alma no tempo presente. Você não precisa mais correr atrás de alívio. O descanso chega quando você aceita não estar mais no controle. Esse tipo de descanso não se explica, se experimenta. Ele toma conta de dentro para fora. Mesmo que o cenário não tenha mudado, mesmo que os desafios ainda estejam diante de você, há uma paz profunda que invade teu ser, como uma confirmação silenciosa de que Deus está trabalhando. E o que Ele está construindo é maior do que qualquer resposta que você conseguiria buscar sozinho. O Espírito Santo não espera que você compreenda tudo, mas que confie até mesmo quando tudo parece confuso. Esse descanso não é a pausa da guerra exterior, é o fim da guerra interior. É quando você para de lutar contra o tempo, contra as circunstâncias, contra si mesmo, e começa a viver como quem já foi vencido pelo amor de Deus. Porque sim, o Espírito Santo vence você não pela força, mas pela ternura. A alma cansada não precisa de mais perguntas, precisa de rendição. E é essa rendição que transforma o teu interior num lugar habitável para o Espírito. Enquanto você segura, tenta controlar, planejar, se justificar, o cansaço aumenta. Mas quando você solta, quando confia, quando deixa o Espírito assumir, um tipo de leveza toma conta. Não porque o fardo sumiu, mas porque agora ele carrega com você. O descanso que vem da entrega total é um descanso silencioso, profundo e real. Ele não depende do que os outros veem. Ele se manifesta nas decisões, na calma diante do caos, na serenidade em meio à espera. Porque quem entregou tudo já não está preocupado com os detalhes. Sabe que o dono da história cuida do fim desde o começo. E quanto mais você descansa, mais o Espírito Santo trabalha. Ele não se manifesta na ansiedade, mas no abandono confiante. Ele não age onde há controle, mas onde há rendição. E quando você para de insistir em respostas imediatas, ele começa a liberar respostas eternas. Quando você descansa, o céu se movimenta, porque agora há espaço para ele ser Deus por completo. Essa é a chave que transforma teu quarto em altar, tua espera em adoração, tua dor em revelação. O Espírito Santo quer te ensinar que o descanso não é o resultado da vitória. O descanso é a posição de quem já entregou tudo e, por isso, já venceu. A alma que descansa, mesmo sem resposta, já provou do poder da entrega. Quando ele vê que é tudo dele, ele age como dono. O Espírito Santo não se comporta como um visitante em corações que abriram apenas uma parte da porta. Ele não age como hóspede onde ainda há territórios guardados pelo medo, pelo orgulho ou pela desconfiança. Ele só manifesta toda a sua glória quando encontra um lugar onde cada cômodo, cada pensamento, cada decisão foi entregue sem reservas. Quando ele percebe que tudo é dele, ele não apenas entra, ele governa. Há uma diferença imensa entre receber o Espírito e entregar a ele o governo. Muitos o recebem como conforto, mas poucos o reconhecem como rei. Muitos dizem que o amam, mas ainda decidem sozinhos, carregam o fardo sozinhos, vivem como se estivessem sozinhos. E é justamente nesse conflito interno que o Espírito se retrai.
esperando o momento em que será convidado não apenas a consolar, mas a comandar. Quando ele vê que tudo foi colocado no altar, ele começa a agir com autoridade. A casa espiritual muda de ambiente. O caos começa a se organizar. A confusão vai se dissipando. As portas certas se abrem e as erradas se fecham. Não porque você entende o plano, mas porque o dono da casa decidiu por você. E quando ele decide, tudo o que antes parecia difícil se alinha com uma paz que não pode ser explicada. O Espírito Santo não assume o controle por força, ele observa se há espaço. Ele respeita cada muro que você ainda tenta manter em pé. Mas no momento em que você deixa claro que tudo é dele, ele não espera. Ele se move com zelo, com poder, com intencionalidade. Ele começa a ajustar aquilo que estava escondido. Confronta o que você escondia até de si mesmo. Cura feridas antigas. Levanta pilares que estavam caídos. Ele faz da tua vida um projeto habitado pela presença. Quando ele age como dono, as tuas palavras mudam. Não há mais reclamação, só rendição. A oração muda de tom. Em vez de por quê, você diz para quê. Em vez de quando, você diz como tu quiseres. E quando essas palavras saem da tua boca, o céu entende. Ali há alguém que já não busca convencer Deus, mas ser convencido por Ele. E se o dono decide algo que você não esperava, não há revolta, há reverência. Porque quem entregou tudo já decidiu que confia, mesmo no escuro. E esse tipo de fé, essa obediência profunda, ativa milagres que não dependem de merecimento, mas de alinhamento. Onde há entrega, a liberação de promessas. Onde há rendição, a manifestação da glória. O Espírito Santo é fiel ao compromisso que você faz com ele. E se você declarou com verdade que tudo é dele, teu passado, tuas vontades, teus planos, tuas dores, então prepare-se. Porque ele age com autoridade onde é honrado como dono. E a sua forma de agir não é tímida nem parcial. É completa, transformadora e definitiva. Ele entra para permanecer, limpa para reconstruir, desestrutura para fortalecer, quebra para fazer novo. Quando ele percebe que você não quer mais negociar, não quer mais segurar as rédeas, não quer mais alternar entre confiança e controle, ele assume com alegria o que sempre quis, ser tudo em você. E aí, a tua casa, teu coração e tua história passam a carregar uma marca inconfundível. A marca de quem é guiado pelo Espírito e vive sob o governo do céu. O Espírito constrói onde você parou de resistir. Há áreas na sua vida que parecem intocáveis. Lugares onde você diz, aqui não. Feridas que você aprendeu a ignorar. Hábitos que se tornaram refúgios secretos, cicatrizes que ainda sangram por dentro, mas que você encobre com uma capa de fé aparente. E, mesmo buscando o Espírito Santo em outras áreas, você percebe que há regiões dentro de você onde ele ainda não agiu. A razão? Resistência. O Espírito não constrói em terreno ocupado por resistência. O Espírito Santo é como um arquiteto divino que já desenhou em detalhes a transformação que deseja realizar em você. Mas ele nunca impõe uma obra onde o terreno ainda está fechado por cadeados emocionais, argumentos lógicos ou justificativas espirituais. Ele não derruba muros à força. Ele espera que você abra, que você entregue, que você diga, pode entrar aqui também. E é nesse momento que a reconstrução começa. É nos lugares onde você cansou de lutar que ele tem mais liberdade para operar. A rendição não é fraqueza. É o sinal de que você finalmente reconhece que precisa de algo além de si mesmo. Quando você baixa as armas, o controle, a autoproteção, o medo de ser vulnerável, o Espírito vê espaço. E onde há espaço, há fundação para uma nova construção. Talvez você esteja orando há anos para que Deus mude algo na sua casa, no seu caráter, no seu ministério, mas o progresso parece lento, quase invisível. Não é por falta de poder, mas por excesso de resistência. Às vezes,
Você ora pedindo transformação, mas não quer abrir mão da velha identidade. Você pede cura, mas continua alimentando a ferida. Você pede direção, mas não solta o volante. E é nesse conflito que a obra paralisa. O Espírito Santo tem planos específicos para cada área da sua vida. Ele deseja curar teus traumas, restaurar tuas memórias, alinhar tuas motivações. Mas tudo começa no momento em que você deixa de justificar o que sente, o que faz, o que teme. Quando você para de lutar com argumentos e começa a se abrir com humildade, ele entra com ferramentas espirituais que nenhum psicólogo, pastor ou mentor poderia usar, porque ele trabalha do espírito para fora e não do comportamento para dentro. O lugar onde você mais resistiu pode se tornar o lugar onde Deus mais te usará. As dores que você mais escondeu podem virar fontes de consolo para outros. As partes da tua história que você queria esquecer podem se transformar em testemunho. Mas tudo isso depende de um ato simples e profundo: parar de resistir, dizer: aqui, Senhor, mesmo aqui, onde eu mais temi, onde mais me feri, onde menos acredito, aqui também é teu. E quando essa entrega acontece, o Espírito começa a limpar, nivelar, curar e reconstruir, não de forma instantânea, mas firme. Você começa a notar mudanças pequenas, mas constantes. Pensamentos que antes dominavam, agora são questionados pela luz. Emoções que antes explodiam, agora se aquietam. Relações que estavam ruídas, começam a ser restauradas pela graça. E tudo isso acontece não porque você lutou mais, mas porque você parou de resistir. A maior obra que o Espírito Santo faz não está na superfície. Está nas estruturas invisíveis do ser. Quando ele encontra uma alma aberta, uma mente rendida, um coração disponível, ele transforma ruínas em lugares de glória. E quanto mais você solta, mais ele constrói. Quanto menos você tenta controlar, mais ele lidera. E o que ele constrói, ninguém mais pode derrubar. A entrega sem questionar te posiciona onde Deus age com mais poder. Há lugares onde Deus manifesta sua glória de forma constante. Ambientes onde milagres não são exceção, mas consequência. Vidas onde a graça não apenas visita, mas habita. E há uma coisa que todas essas histórias têm em comum: rendição total. O Espírito Santo não procura os mais preparados, nem os mais inteligentes, nem os que mais conhecem a Bíblia. Ele procura os que se entregam sem reservas, sem contratos, sem cláusulas. Os que dizem sim antes de saber os detalhes. Os que abrem mão de entender para simplesmente obedecer. Quando você entrega tudo sem questionar, você não está abrindo mão da razão, está colocando sua razão aos pés de uma sabedoria maior. Está reconhecendo que o Espírito vê o que você não vê, sabe o que você ainda nem imagina e guia por caminhos que só Ele conhece. Essa entrega te tira de uma posição de resistência e te coloca exatamente onde o céu está operando. Você passa a se mover no fluxo do Espírito e não mais na força do seu esforço. A maioria das pessoas ora pedindo direção, mas poucas estão dispostas a seguir sem saber o destino. Querem promessas confirmadas, garantias no papel, sinais visíveis. Mas as maiores intervenções divinas começam em passos silenciosos, dados no escuro, onde tudo o que você tem é uma palavra no espírito e um sim nos lábios. E quando Deus encontra esse tipo de fé, Ele age com intensidade. Porque o Espírito se move com poder onde encontra confiança absoluta. Essa entrega muda o seu ambiente espiritual. Onde antes havia dúvidas, agora há segurança. Onde havia espera ansiosa, agora há descanso confiante. E essa atmosfera atrai o agir sobrenatural. O Espírito começa a manifestar poder de forma prática. Palavras que saem da sua boca começam a carregar autoridade. Decisões que antes geravam confusão, agora trazem frutos.
Pessoas ao seu redor começam a notar algo diferente. Não é mais você tentando forçar mudanças. É Deus operando por dentro, alinhando tudo por fora. Você não precisa saber o que virá, precisa apenas estar onde Ele quer que você esteja. E esse lugar se chama entrega. Não uma entrega parcial, estratégica ou condicional, mas aquela que diz: seja o que for, seja como for, eu confio em ti. Esse tipo de entrega te posiciona no centro da vontade de Deus, onde sua mão age com precisão, sua voz é clara e sua paz é permanente. Quem entrega tudo sem questionar não perde o controle, ganha acesso ao plano que estava além do entendimento. Porque ao renunciar o direito de entender tudo, você assume a postura de quem está pronto para viver o sobrenatural. E é nesse tipo de solo que o Espírito planta milagres que frutificam para sempre. Esse é o lugar onde o céu se encontra com a terra, onde o humano se rende ao eterno, onde Deus age com mais poder, porque encontrou alguém que não está mais tentando ensinar, convencer ou dirigir, mas apenas seguir. E onde há um coração assim, há um espírito livre para se mover com plenitude. Onde há rendição total, há uma visitação permanente. Você não foi chamado para viver apenas momentos com Deus. Não foi criado para sentir sua presença em eventos isolados, em dias específicos, ou só quando tudo parece estar bem. O plano do Espírito Santo sempre foi habitar, ficar, permanecer. E isso só é possível quando encontra um coração que se rendeu por completo, sem negociar, sem interrupções, sem reservas. A entrega total transforma sua vida em morada. A casa do Espírito não é feita de tijolos, mas de disposição irrestrita. Quando você chega nesse ponto de rendição, algo muda definitivamente. Deus não precisa mais bater à porta todos os dias, porque ela já está escancarada. Ele não precisa mais esperar ser convidado, porque já foi entronizado. Não é mais visita, é residente. E essa presença constante muda a atmosfera ao seu redor. Não é só você que percebe, outros começam a notar. Seus gestos carregam paz, suas palavras trazem sabedoria. Seu silêncio se torna cheio de respostas, porque onde o Espírito habita, o ordinário se torna sagrado. Essa presença contínua não significa ausência de lutas. Pelo contrário, significa que mesmo nas batalhas, você já sabe quem está com você. A rendição não te isenta das guerras, mas te garante que nenhuma delas será enfrentada sozinho. Porque o Espírito não abandona quem o fez Senhor de tudo. E onde Ele governa, até os dias escuros brilham com direção. Até o caos se organiza sob sua voz. Essa morada permanente do Espírito também se reflete no invisível. Ambientes espirituais são alterados. Portas que estavam fechadas há anos se abrem sem esforço. Correntes emocionais se rompem sem explicações humanas. Ciclos de dor se encerram sem que você precise entender tudo. Porque quando Deus está em casa, tudo o que é estranho começa a sair. Tudo o que é dele começa a florescer. Mas essa permanência não é um presente qualquer. É o resultado de uma escolha radical: entregar tudo. Não só os medos, não só os sonhos, mas até os porquês, até o direito de saber. E quando você chega nesse ponto, Deus não vem apenas para resolver, mas para permanecer. Porque Ele não está interessado em visitas, mas em aliança. E a aliança se firma no altar da rendição. Você pode ter vivido momentos com Deus, pode ter sentido toques, respostas, consolos, mas o que o Espírito está oferecendo agora é outra coisa. É a vida compartilhada, o caminhar diário, a convivência que transforma sem precisar gritar. O tipo de presença que você não precisa buscar de vez em quando, porque já se tornou parte de você. A rendição total é o fim da busca desesperada e o início da habitação constante. É o encerramento de uma vida dividida e o nascimento de uma existência completamente guiada.
Quando você entrega tudo, Deus não apenas visita, Ele fica, Ele habita, e onde Ele habita, nada permanece igual. Se você chegou até aqui, é porque Ele já começou a fazer morada. E a única pergunta que resta agora é: você vai abrir cada porta do coração ou ainda vai manter algum cômodo trancado? Porque Ele está pronto. Ele já está aí. E onde há rendição total, há uma visitação que nunca mais vai cessar.